Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o último episódio da série Biografia e Processos Criativos. Com essa nosso programa, Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nesse programa Biografia e Processos Criativos, estamos no episódio 6. Eu estou rateando, né? O episódio 6 é Biografia e Escultura, o sexto setênio. Mas não assusta, não. Se você é como eu e é mais jovem há mais tempo, já ultrapassou alguns outros setênios, em breve, não sei, mas a gente vai ter a segunda parte dessa temporada. Muito bem, olha lá. Ela é Olivia Gonzalez, a nossa aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidades de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências, em que apresenta o panorama das leis biográficas para observação da própria história de vida. E você já sabe, ela tem um lindo site, oliviagonzalez.com.br, e também está lá no Instagram, Olivia Gonzalez _terapeuta. E vamos chamar, então, a nossa querida para cá. Eita! Tô rateando. Muito bem. Tudo bem com você, querida? Tudo, sim, tudo. Você? Eu estou aqui nessa correria, nessa produção de conhecimento que a gente está fazendo um simpósio, artes manuais para terapias. E hoje, que a gente está gravando, é o dia, digamos assim, o dia D da entrega dos trabalhos das mais de 35 terapeutas que estão participando do evento. E aí eu estou assim meio doidinha. E eu já vou avisando. Bem, quando vocês assistirem esse nosso encontro aqui, o evento já vai ter passado, mas não é um evento de jornalismo, é um evento de produção de conhecimento durável, perene. Então, é só dar uma chegadinha ali no nosso canal, Nina Veiga, que você vai encontrar o segundo simpósio Artes Manuais para Terapias. Pronto, já fiz meu jabá. Isso mesmo. E estarei lá. Muito bem, muito bem. O que você preparou para nós hoje, querida? Então, hoje, nosso último encontro, temos o sexto setênio, esse período, então, que é dos 35 até os 42, com essas características de desenvolvimento, né, com o nosso desenvolvimento, e que marcam, então, a nossa biografia a partir das nossas escolhas, né? Então, é bom esclarecer também, né, usar aqui esse momento para falar que o processo biográfico, ele tem uma condução, né, uma orientação, né, assim, por uma aconselhadora biográfica como eu. Hoje é dia. Vamos aproveitando, gente! Então, a gente segue algumas diretrizes com as leis biográficas, né, onde a sua biografia é inserida, né? Então, assim, a biografia é como você escolhe passar pelas leis biográficas, né? Mesmo que você não conheça as leis biográficas, você passa por elas, né?
E a Nina, já em outro encontro, ela teve me perguntando assim, dá um exemplo de leis biográficas. Então, vou me antecipar aqui. E vou falar, né, das leis biográficas, que elas estão conectadas com o desenvolvimento humano, né? Porque elas tratam mesmo da nossa experiência terrena como seres espirituais que somos, né? E cada etapa tem, por assim dizer, uma assinatura própria, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a troca dos dentes, que marca a transição do primeiro setênio para o segundo setênio, né? Que indica que a criança está pronta para os processos de aprendizagem cognitiva e intelectual, né? E tem também, por exemplo, a gente vai dar um salto e vai chegar lá aos 28 anos, a crise dos talentos, né? É quando a gente se depara com aquele momento em que a gente questiona, mas o que é que eu sei? Eu sei de fato, né? Como é que eu atuo com responsabilidade com aquilo que eu sei, né? Então, esses são dois exemplinhos assim das leis biográficas, onde a gente passa por processos e como a gente escolhe passar é que é a nossa biografia, né? Então, é a vida, né? Eu gosto de dizer isso e de confirmar isso, né? Que a vida é muito generosa, dando oportunidades para a gente se desenvolver, né? Nem sempre a gente aproveita, a gente É uma repete. luta, né? Fala a verdade. Eu gosto de trazer, sabe o quê? O que me impressionou na biografia. Eu já comentei aqui, mas vou repetir. Foi a sensação de alívio. Essa sensação de alívio, quando eu li, foi justamente quando eu li sobre esse exemplo que você deu da crise dos talentos. Era um pequeno livreto da doutora Gudrun, Biografia Humana. Nesse pequeno livreto, ela tinha um parágrafo sobre a crise dos talentos, 28 anos. Eu li aquilo. Quando eu li aquilo, era como se um peso no meu peito tivesse sido tirado. Porque eu falei, não sou só eu, isso existe. Então, só essa contribuição que eu queria te dar. Porque essa sensação, olha, já faz um pouquinho de tempo, foi semana passada, 28 anos. E essa sensação de alívio, ela permanece comigo até hoje. Esse primeiro movimento, primeiro momento em que eu descobri a potência da biografia humana para a saúde, para a salutogênese, para a gente se manter bem. Enfim, claro que aí a gente podia discutir muito, mas esse sentimento é meu e ninguém tasca. Muito bem, vamos lá? Eu tenho algumas clientes que falam exatamente disso, conhecer o desenvolvimento humano, né, que a antroposofia, então, apresenta, dá realmente uma sensação de conforto para as pessoas, né, porque fala, então é isso que eu estou vivendo, né? A outra coisa bonita também foi uma entrevista uma vez que eu li de uma pessoa da biografia que fez um trabalho, eu nem lembro mais quem, fez um trabalho nas penitenciárias. E ela comentou a seguinte coisa: quando a gente compreende a biografia do outro, a gente ama, não importa quem. Então, realmente, quando você entende a vida do outro,
né? Dentro daquelas leis, daqueles desafios. Puxa, se é uma coisa que vai gerar esse sentimento, tanto de alívio, como você diz, conforto, como de amor pelo outro, eu acho bom. Também. Muito bem. Então, vamos lá para um pouco mais de biografia e processos criativos. Com esses processos criativos se revelando na biografia, né? E então, o sexto setênio, né, que tem aí como palavra-chave a consolidação daquilo que a gente conquista, né, que a gente conquistou no setênio anterior, né? Então, agora as coisas ficam realmente mais concretas, né? E eu associo, então, o trabalho com a escultura, principalmente com a escultura em argila, apesar de ter aí possibilidades de escultura em pedra, em gelo, em areia, em metal, né? Eu vou escolher falar do processo da escultura em argila, né? Agora, você está falando da modelagem, não é isso? Isso, Ok. isso, é. Modelagem é diferente de escultura, apesar de estarem próximas, né? Porque Isso. a modelagem você vai moldando e a escultura você vai esculpindo. Sim, mas a Eu acho argila, que ela permite. as duas coisas são interessantes nesse setembro. Nunca me inventei, mas só porque as coisas fico pensando. Tanto modelar quanto esculpir, que são complementares, opostos complementares, e são qualidades da escultura, eles combinam demais com esse seu setênio aí. Sim. Então, é que a argila, ela pode mesmo, né? Assim, ela primeiro ela é moldada, ele é um elemento moldável mesmo, né? Mas em alguns momentos é exatamente isso, né? Quando ela já está seca, ela ainda permite o esculpir, né? Então, é isso que eu vou estar apresentando agora. E então, né, nessa época, entre os 36 e os 42, nós vamos nos deparar com o que estamos estabelecendo na nossa vida, né? E o ser humano está completamente encarnado, né? E se a vitalidade começa o seu declínio, né, que ela é apresentada por aquela curva vermelha, né, que ali no período dos 35 aos 42 ela começa a descer, a declinar, né? A gente tem na curva azul o movimento dessa consciência que começa a ampliar um pouco mais a percepção de si, né? Então, como já está consolidado, né, nesse seu estado de adulto, né, as pressões externas também perdem um pouco de força, né, e é agora que a sua motivação interior se torna realmente o desafio. Podem aparecer descontentamentos e dúvidas se ainda vai conseguir fazer algo novo e interessante, né? É comum, né, assim, começar a reconhecer que já tem histórias para contar e se surpreender quando fala: há 20 anos eu tinha 16 anos, há 20 anos eu tinha 18 anos, né? Quando eu era jovem, adolescente, né? Então, realmente, percebe que o tempo está passando. Né? É nessa fase que começa realmente a perceber, assim, se dá conta de que o tempo está passando. Então surgem questões, né, sobre a existência, né, questionamento dos papéis e das expectativas sobre o mundo, sobre o outro, né? Então, com quais papéis eu me identifico, né? O que esperam de mim, né? Como os outros me veem? Como eu me vejo, né? O que eu espero de mim também, né? E o que é meu e o que é do outro, né? Então, são questionamentos
para esse processo de individuação que está aí latejando na alma para se consumar, né? E nessa etapa, então, nós estamos amadurecendo as habilidades sociais, enfim. E aí, as pressões, né, que antes provocavam, né, assim, o mundo interferia, né, assim, o mundo externo interferia mais, né, elas provocavam um avanço pessoal, a necessidade de ser o dono da verdade, de ter razão, aquele toque, né, de arrogância e sentimento de importância. Essas pressões diminuem e a pessoa agora ela pode ser um pouco mais ela mesma, né? Ela vai se desligando, então, dos fatores externos, né? E nós nos tornamos mais receptivas ao que se passa no íntimo e a necessidade de modelar a nossa existência de acordo com o que encontramos ali, se ao menos pudermos descobrir a vontade interior para fazer isso, né? Então, aquele desafio da motivação, né? Então chega um momento ali por volta dos 37 anos, de checar o percurso que a gente percorreu, né? Para onde eu ia e onde é que eu vim parar, né? Era aqui mesmo que eu queria ter chegado, né? Ou seja, a gente está questionando se o lugar que a gente conquistou ainda faz sentido para a gente, né? Se realmente tem a ver com a gente, né? Então é hora de fazer um balanço, né, um balanço da vida e reconhecer o que continua e o que precisa ser modificado, né? E com isso a gente pode aproveitar a oportunidade para reorganizar a nossa direção, né? Foi o que aconteceu com você, né, Nina? Para mim aconteceu na crise dos talentos. Ah, foi na crise dos talentos. Ah, tá. Foi. Eu sou jovem há mais tempo. Ai, ai. Então é isso, né? Assim, às vezes a gente essa reorganização da nossa direção é detonada assim por um evento, né? Mas acorda a gente, vamos dizer assim, para outras realidades sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, né? Então, aos 40, quando a vida começa, né? Como diz o ditado, né? A vida começa aos 40, né? Muitos se deparam com a potencialidade que ainda não realizaram, né? E também tem aqueles que vivem intensamente o seu potencial de realização, né? E ainda tem aqueles que persistem em reconhecer que a juventude é uma fase, que ela passa, né? Então, cada um, à sua maneira, quer se agarrar ao que acredita ser a vida, né? E se alguns passam por isso, como se fosse um passeio pelo parque, assim, em dia nublado, né? Outros sentem de longe a tempestade, né, chegando e se deparam com a crise de autenticidade aí dos 42, um pouquinho mais preparados, né? Então, de toda forma, quando o turbilhão passa, você se encontra, ou pode se encontrar, né? Você se estabelece para ser você mesma. E aqui, então, nós estamos consolidando alguns recursos, né? Nos apropriamos de algumas conquistas, também de descaminhos, nos deparamos com o que foi feito das nossas escolhas, do rumo que tomamos, né? As coisas são concretas, né? Assim como uma escultura, né? As formas ganham outra dimensão, né? A vida ganha uma nova forma, né? E
aqui a gente tem como que uma objetivação das nossas experiências, ou somos levados a ver as experiências com objetividade, né? E então, olhando, né, para tudo que já foi, eu me pergunto, e o que será, né? O que eu já conquistei e estabeleci para mim, né? E o que eu quero fazer, né? Então, não é hora de descansar, é exatamente hora de colocar a mão na massa, né? E a argila é um material, né, que se apresenta para trabalhar a materialidade dessa etapa, né? O poder, né, transformá-la em algo criativo, né? Então, existem muitos materiais, né, para criar uma escultura, como eu já falei, né? E também existem muitas formas de trabalhar com a própria argila, né, que é a modelagem, né, como a Nina falou, tem o cinzelamento, tem fundição, tem algumas coisas, mas eu vou me deter por esse experimento, né, da sensação mais tátil, né, assim, mais ligado ao elemento terra, ao barro, e por ser um elemento assim tão antigo na civilização, né, para atender às nossas necessidades a partir das formas que a gente precisa, né, que precisamos, né? Então tem essas figuras de barro, né, que assim que datam de 30 mil anos, né? E as primeiras fabricações de utensílios de 20 mil anos. Que história é essa, né? Então, explorando um pouco mais esse material, a gente tem nele, em essência, a história da humanidade, só isso, né? E o elemento também mais duro, né, do próprio corpo humano, né, são os ossos, né, que estão relacionados com a nossa estrutura. Então, é para ver como está tudo interligado, né? Está tudo dizendo a mesma coisa. Então, a gente também tem outras associações, né, que a gente consegue fazer, né? Aí então todos os exemplos aí desse processo todo, do que a argila, né, as peças antigas, a possibilidade de modelar, de formar os materiais variados, a experiência com a terra, né? Então, a gente tem outras associações, por exemplo, com as estações do ano, né? Esse período com as estações do ano. Então, eu já falei, né, das épocas de desenvolvimento em 3 etapas, né, do amadurecimento biológico, psíquico e espiritual, né? E elas também podem ser associadas com as estações, sendo que nesse primeiro intervalo, do nascimento até os 21 anos, é a primavera, né? Que é quando a vida brota, tem esse florescimento, né? Essa coisa toda linda, né? Aí a segunda etapa, dos 21 aos 42, que é onde a gente está, é associada ao verão, né? E cada estação, né, assim como cada etapa, tem três intervalos. Então, como que mostra, né? O surgimento da estação, então é quando aquelas forças vão chegando, aí tem um momento que é o ápice, e depois vai declinando de novo para dar abertura para a próxima estação, né? E o verão, ele é exuberante, né? Mas no seu final, né? Pelo menos era assim antes da crise climática. É bom a gente ressaltar essa história, né? No final do verão, a gente via antigamente, né, que as forças desse verão... Essas analogias todas já foram por terra faz tempo. Tantas biográficas, porque hoje tem gente que está na adolescência aos 40, está começando o verão aos 80,
Eu diria que a gente está um pouco bagunçado, mas vamos em frente, vamos em frente. Então, mas aqui nesse momento, né, do verão, aqui, arquetipicamente... Do verão poético, da poética do verão. Vamos pensar Isso. assim, tudo isso são figuras de linguagem. Isso, simbólico mesmo, é como o arquétipo de verão mesmo, né? Então a gente vê que no final do verão a gente vai perdendo calor e vai perdendo a umidade, né? Então é isso que a gente vai encontrando. E essas vão ser exatamente duas condições que a gente vai precisar a partir de agora, né, assim, nos esforçar para manter na nossa vida. A umidade representando a nossa energia vital, né? E o calor representando essa capacidade de movimento, de união e de transformação, né? E voltando para a argila, né, é isso que a gente vai ter, né? Então, assim, a argila, para ela ser moldada, né, para ganhar maleabilidade, ela vai precisar ser umedecida, ou seja, ela vai precisar também de energia vital, né, representada por esse elemento água, e para ser elaborada, amassada, movimentada, né, com a nossa vontade, né, transformando em algo mais significativo para nós, propriamente dito, né, ela vai precisar do calor da nossa vontade e do calor das nossas mãos. Então, sabe aquela frase, né? Tem uma frase que diz assim: são 10% de inspiração e 90% de transpiração. Pois é, ela é bem adequada aqui para esse momento, né? Porque ali, até os 28 anos, a gente tem o costume de achar que as coisas vão acontecer na vida, sabe? Assim, as coisas acontecem e tal. Depois, dos 28 até os 35, a gente tem, assim, via de regra, né, o costume de ter gosto, né, para colocar nossa energia, para conquistar, né, para construir as coisas. A partir dos 35, a gente já começa a achar que, nem que as coisas podiam acontecer sem tanto nosso empenho. Mas não, né? Agora, mais do que nunca, né? A gente precisa do próprio empenho, né? E a gente precisa exercitar a nossa vontade e cada vez mais consciente, né? Essa é a diferença, o saborzinho. E a argila, né? Além de exigir assim habilidades físicas, né? Ela também exige das cognitivas e uma intensa atividade psíquica, né? Que assimila e processa as emoções de todo tipo, né? Enquanto está aí tateando, né? Enquanto está elaborando e formando o que quer construir, né? Então, a argila, ela se transforma a partir da intenção do pensar, do fazer e do sentir, né? E, especialmente, a plasticidade, a maleabilidade da argila, ela serve, então, como meio para facilitar as expressões criativas e artísticas, né? E, então, enquanto você cria algo, né? Assim, né, não serve apenas para você, né, sendo um objeto artístico ou utilitário, né, quando não os dois, né, ela estimula um sistema social de interação, quando não de cooperação, né? E esse exercício pensado dessa forma, né, também apoia o amadurecimento das habilidades sociais que marca esse período, né? Porque eu não estou fazendo só por mim, né? Seja uma panela de barro, seja um vaso, né? Eu não estou fazendo só para mim, né? Então eu estou fazendo para outros também, né? Então,
O trabalho, né, com a argila, ela desenvolve essa capacidade proprioceptiva e visual, né, por estimular esses movimentos físicos dos músculos, né, dos tendões e de outros tecidos internos, como os olhos também, né? E mexer com a argila exige esses movimentos físicos que estimulam os impulsos neuronais. Consequentemente, né, as funções cognitivas cognitivas racionais e psíquicas emocionais, elas também são acionadas. Então, a gente já falou sobre a importância do equilíbrio, né, desses dois, razão e emoção, né, no último encontro, né? E o trabalho com argila também funciona como facilitador dessa expressão, né, desses dos sentimentos e dos pensamentos, né? E trabalhar com a argila não é fácil, né? Porque ao mesmo tempo que ela nos envolve, né, que fica tudo assim na mão, que a gente fica bem envolvida com ela, né? Ela também impõe as suas regras, né? Por isso, possivelmente podem haver momentos de muita frustração quando a gente não consegue moldar aquilo que estava na nossa cabeça. Mas é aí que está o X da questão. Eu mesmo me lembro do meu exercício de frustração a primeira vez que eu trabalhei com argila, que eu tinha na minha ideia um vaso, e o vaso ficou assim. Luca! É. Então, a argila não obedece apenas ao comando da nossa intenção racional, né? Ela obedece às nossas intenções secretas, né? E muitas vezes inconscientes, que vêm dessa nossa experiência emocional, né? E isso faz com que, terminado um trabalho, você observe e busque compreender o que realmente te motivou a chegar nesse lugar, nesse estado, nessa forma. Então, no processo biográfico, a gente também tem um momento desse, né? Que é um momento de reconciliação, né? Assim como a argila nos mostra, né? Que a gente deve compreender algo, né? Ou seja, a gente vai se conscientizar sobre nós mesmos. E mexer com a argila, né, assim, pode nos fazer mesmo encarar essas emoções e pensamentos que estão ocultos, né? E que a gente só pode transformar, né, quando a gente se depara com eles. E é um processo assim semelhante à alquimia, né, de transformar o chumbo em ouro, né? A gente tem esse processo de transformar as experiências em compreensão significativa, né? E daí a gente tem a oportunidade de ter uma reconciliação de nós conosco mesmo, né? E com a própria argila, no caso, e com a própria terra, com o estar encarnado, com as nossas escolhas, com a nossa vida, né? Então, a gente vê como benefícios em esculpir, que é modelar com argila, né? Melhorar o humor, regular as emoções, desenvolver resiliência emocional, porque não é fácil lidar com o vaso que fica todo torto e ter que começar tudo de novo. Alivia também o estresse e a depressão, estimula novas conexões neurais, promove autoconhecimento e aceitação, recarregar-se dessa energia eletromagnética pelo contato com a Terra, né? E isso tudo, né, é coisa suficiente para contribuir para esse equilíbrio físico e psíquico, né? Então, ainda em defesa da argila, né, eu trago essa frase da Mônica Petroni, que é uma arteterapeuta, em que ela diz que a argila é a variedade do elemento terra mais acessível ao ser humano, né? Por isso, tem nos acompanhado através da história.
é nossa aliada na fabricação de utensílios e na criação expressiva e artística. Porém, ela nos testa, pois exige persistência, resiliência, paciência e força de vontade, né? E eu completo, né, que são essas e outras qualidades, ou a falta delas, né, que nos moldam também, né? Principalmente numa fase em que as questões do ser ganham um lugar central na nossa existência, né? E lapidar mesmo, né, essa ideia de que você é um ser acabado, pronto e imutável, né? Eu sou assim e pronto, né? É também lapidar o egoísmo e o individualismo, né, que cria uma muralha à nossa volta e, além disso, né, é contrário exatamente à lei biográfica que apoia o nosso desenvolvimento social nessa etapa, né? Então, nós não estamos prontos, nós estamos em desenvolvimento, né? É bom lembrar que viver é mudança, né? É transformação, é desenvolvimento, né? E se desenvolver, né? Desenvolver nas leis biográficas, né? No nosso desenvolvimento, vai nos dando essa sensação de completude, de sentido, de centramento, de unidade, né? Então, é assim que eu vou encerrando o processo de hoje. Na promessa Sim. de um dia voltar para que a gente possa avançar nos setênios de quem está jovem há mais tempo. Ótimo. Sim. Eu simplesmente adorei esse setênio, sabe, da minha vida. É, né? Eu adorei demais, nossa. O meu também foi muito, muito incrível. E assim, é tão legal porque a gente pensa, puxa, ultrapassei. E aí chega no final, timba, mais uma crise. É uma crise atrás da outra. Mas é interessante o que a biografia nos faz, né? A gente olha para as crises e fala, puxa, que nó. Ela dá um impulso para a gente incorporar o nó à nossa vida, né? Como uma potência positiva e não só negativa. Isso eu acho bom, isso eu acho muito bom. Eu acho que é isso, né? Assim, as crises, elas vêm mostrar, né? A gente vem assim, tá, tem um movimento, aí a gente começa a ficar assim mais estável, aí a crise começa a trazer um movimentinho, vamos mudar. Porque a vida é movimento, a gente precisa se reorganizar mesmo, né? Muito. Muito bem, querida. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no canal Paz e Bem, a sua doação de afeto, trazendo esse conhecimento vivo, que é o conhecimento da biografia humana. E eu queria passar para você, então, as últimas palavras que você quer trazer para a nossa audiência nessa primeira fase, porque ainda vamos ter um novo programa em algum momento. Bom, eu quero agradecer muito, né, assim, porque o nosso encontro na vida, né, Nina, foi realmente uma coisa muito, muito significativa para mim. Né? Para mim também. Acabou que nós nem falamos disso nunca, não é? Olha só, gente, vou contar rapidinho aqui para vocês, só uma coisa assim de agradecimento para a Olívia. Eu estava fazendo uma oficina de boneca e a Olívia era uma das pessoas que estavam participando daquela oficina. E aí
a Olívia me fez uma pergunta, eu observei o jeito que ela costurava, perguntei se ela costurava sempre daquele jeito, uma coisa, um detalhe. Ela falou assim, mãe, não, eu não sei. Ela falou assim, gostaria de saber, tem alguma coisa... Ela fez a seguinte pergunta, tem alguma coisa que eu possa fazer para descobrir? E aquilo ficou me remoendo, e foi aí que eu fiz. Por causa da pergunta da Olívia, a primeira oficina de fiação terapêutica que eu ministro até hoje, agora, online, pelo Hotmart. Hoje é dia do Jabá. Mas foi a Olívia a impulsionadora desse caminho, digamos, de fiação terapêutica, que no final desse caminho formou-se a pós-graduação Artes Manuais para Terapias. É isso, a vida é a arte do encontro, não é? Agradeço demais a sua pergunta na minha vida. E eu acho que é isso que fica mesmo, né? Assim, eu espero que a vida continue sendo muito generosa, né? Para cada um, né? E promovendo encontros cada vez mais significativos, que a gente esteja atento, tenha sensibilidade, tenha perspicácia, né? Para conseguir perceber o que é que está sendo apresentado para a gente a cada momento. Muito bem. Então, gente, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.